Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos para mais uma aula de Revit aqui e vamos bater um papo legal aqui sobre como que a gente faz as configurações aí de cotas, tá? Seguinte, não deixe de se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho das notificações, compartilhe o conteúdo aí com os seus colegas da arquitetura, engenharia, design de interiores, certo? Ajuda a gente a fortalecer cada vez mais esse espaço aí. E a tua participação ela é bem importante para fortalecer cada vez mais enfim, esse movimento aí que a gente tem do Revit aí, né? Tanto na área de interiores quanto na área externa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre cotas, tá? Enquanto a galera tem dúvidas e tal, tá? Eu peguei aqui um exemplo, tá? De uma planta técnica, meio que uma planta técnica, né? Ela tá ser construída. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre cotas. Então, se a gente for analisar aqui, né, a gente vai entrar na aba de anotação, certo? Nós vamos entrar na aba de anotação. E dentro de anotação, essa primeira aba inteira aqui, ó, que vocês estão vendo, alinhada, linear, angular, radial, diâmetro e comprimento de arco, todas elas são relacionadas a cotas, certo? Tudo isso é relacionado a cotas. Vamos entender um pouquinho isso aqui, tá? O Revit, ele tem diversas formas da gente cotar, tá? Então, se a gente pegar a alinhada aqui, ó, você vai perceber, né, que a gente tem aqui, ó, que a gente vai pegar por eixo, tá? Ou a gente pode pegar por ponto, certo? Olha lá, ó, o Revit ele entende também por ponto, tá vendo? Aqui é um ponto específico. E a gente tem várias formas de otimizar esse sistema de cotação dentro de um projeto, tá? Então, vamos entender um pouquinho isso aqui, tá? Para a gente aprimorar dentro do projeto, né? Então a gente tem a cota alinhada. A cota alinhada ela tem um comando específico, tá? Ó, diferente das outras 5 aqui, ela tem um comando, certo? Ela tem um comando aqui que você pode utilizar, que você pode aplicar no seu projeto, tá? Por quê? Porque ela é a mais, digamos assim, a mais funcional das ferramentas de cotas, tá? Então, se você perceber aqui, ó, a gente tem um esquema que a gente pode cotar, tá? De forma prática, ó, vários eixos aqui, ó, mais de uma cota em si dentro de um projeto, tá? Beleza. Já vou entrar aqui nesse mérito depois, tá? Vamos entrar aqui em linear, tá? A cota linear, ela é um pouquinho mais travada, certo? Ó, cota linear, ela é um pouquinho mais travada, ó, vocês conseguem ver aqui, ó. Olha lá, ó. Ela é diferente, tá? Da cota alinhada. Por quê? Porque ela vai pegar por pontos, tá? Olha lá, ela pega por pontos e ela não pega por eixos, tá? Essa é a diferença dessa cota aqui, tá? Ela vai funcionar da mesma forma, só que ela vai ficar um pouquinho mais limitada, tá bom? Então, essa é a importância de entender aqui da linear e da cota alinhada, tá? O Revit, pessoal, anteriormente a isso, você precisa entender que o Revit tem uma ferramenta chamada cota intermediária. O que é a cota intermediária? Tá? A cota intermediária é quando você seleciona, por exemplo, uma parede, e se você perceber aqui, ó, dentro do próprio Revit, olha só, não existe uma cota aqui, né? Eu não cotei esse espaço. Mas o Revit, ele entende aqui que eu vou editar essa ferramenta de parede e ele me dá uma cota intermediária onde eu tenho essa maleabilidade para trabalhar dentro do programa, tá? Então eu não preciso ficar cotando toda hora o projeto, mas eu uso muito dessas cotas do DI para estudar o projeto também, tá? Mas o Revit tem essa cota intermediária, tá bom? Muito cuidado também quando você vai utilizar a cota intermediária por causa dos pontos, tá? Em algum momento ele pode te enganar. Por exemplo, aqui, ó, essa cota intermediária ela está no eixo central, tá bom? Então, se você vai dar um move ou ajustar a parede em algum momento, ó, você pode se confundir. Mas eu posso arrastar também e posso ajustar a minha cota intermediária, que é bem legal e bem interessante para a gente aplicar no projeto, tá bom? Então, a cota intermediária é uma forma de trabalhar no projeto anteriormente do restante de cotas e cotar o projeto em si, tá bom? Vamos entender um pouquinho das cotas angulares, tá? A cota angular, pessoal, assim, é normal, é que nem o AutoCAD, né? A gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, eixos diferentes, tá? Então, a gente vai cotar aqui, ó, eu cotei no sentido X e Y, e ele vai me dar o ângulo, tá? Simples, né?
A cota angular, pessoal, ela é muito utilizada quando a gente está trabalhando com um projeto arquitetônico, aonde a gente tem paredes, né, niveladas ou paginações em ângulos diferentes. Tá? Então isso é importante entender. Num projeto como esse, a cota angular ela não vai ser utilizada, né? Mas é importante entender que a cota angular relaciona a isso. Tá? Da mesma forma que a radial serve. Tá? A radial ela é muito importante para paginações, principalmente angulares, diria em paisagismo, por exemplo, até projetos arquitetônicos mais elaborados, né? Que tem uma alvenaria mais orgânica e tal. Tá? Mas é o mesmo conceito, tá, gente? Ó, por exemplo, aqui nesse projeto, ó, ela nem vai funcionar porque a gente não tem um ângulo, tá? Ela vai funcionar, por exemplo, aqui na abertura das portas, ó, por causa da linha da angulação da porta, tá? Mas não por causa da construção em si com os objetos, tá bom? Então, a angular e a radial, elas estão bem juntas, assim, nesse sentido, tá? Claro, nós vamos ter a cota de diâmetro também, tá? Que a cota de diâmetro, ela é similar, mas assim, ela é praticamente não utilizada num projeto arquitetônico, né? Eu, pelo menos, nunca utilizei a cota de diâmetro num projeto arquitetônico, tá bom? Nunca utilizei, mas ela tá aqui, tá? Então, o conceito dessas três aqui e a última também vai estar relacionado a ângulos, tá? Ela vai te dar pontos diferentes de como calcular esse ângulo, tá? É importante entender isso, tá? Angular vai te dar o ângulo, tá? Vai te dar ângulo, tá? Em graus, certo? A nossa cota radial, ela vai te dar a distância em relação a um eixo, tá? Em relação a um eixo em específico. E o nosso diâmetro, ele vai interpretar também de outra forma. Digamos assim, ele vai pegar uma distância, tá? E ele vai dar um diâmetro, digamos assim, de um ponto centralizado até a circunferência externa, tá bom? Então, também é uma outra forma. E também nós vamos ter o comprimento do arco, né? Que, na minha opinião, tá? O comprimento do arco, ó, vamos pegar aqui primeiro um ângulo, ó, olha só. É quando você tem a relação de dois ângulos ali, tá? Então, ele vai dar uma distância, tá? Mas, tá? Eu nunca utilizei, por exemplo, o comprimento do arco num projeto arquitetônico, tá? Vou sendo bem sincero para vocês, quais são as ferramentas que eu já usei num projeto arquitetônico, tá? Alinhada, linear e radial, tá? Radial, sim, já utilizei várias vezes para cotar paredes anguladas, tá? Para um projeto arquitetônico, tá? Quando a parede é personalizada. Então, essa ferramenta, sim, eu utilizei várias vezes. Beleza? Só para a gente entender, antes de querer falar mais específico sobre algum detalhe ou outro, tá? Então, entender isso. Beleza? Importante também que você pode editar as propriedades disso aqui, tá? Da cota angular, radial, diâmetro e tal, através das unidades de projeto, tá? Então, aqui em gerenciar, tá? Todas as unidades de projeto que estão configuradas no projeto, tá aqui, ó. Então, ângulo, tá? Área, comprimento, tá? Aqui vai ter densidade de massa, mas é desempenho dos materiais. Mesma coisa. Por exemplo, eu nunca utilizei velocidade, tempo, densidade de massa, tá? Mas volume, importante, tá? Entender, beleza? E aqui, digamos assim que são as unidades do projeto, e aqui é bem importante tu entender que cada país vai ter uma configuração, né? De acordo com as unidades que vai trabalhar, beleza? Até a distância em relação à casa depois da vírgula. Então é importante entender aqui os arredondamentos, tá? Que as casas decimais, elas vão relacionar de acordo com a norma técnica também, tá? Por quê? A questão aqui é de duas casas depois da vírgula em relação à área, tá? Entre outros detalhes, beleza? Então, também entender essa configuração, tá? Vamos voltar lá para anotar. Então, vamos falar um pouquinho sobre alinhado, tá? Como é que eu trabalho com a cota alinhada dentro de um projeto? Vamos clicar aqui nela, né? Então, o importante, tá? E até explicando aqui, eu vou abrir outra planta para vocês entenderem mais limpa. A cota alinhada, tá? Você vai clicar nela e, como eu falei, ela vai ter a opção de você colocar para o ponto eixo, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu posso colocar uma vez, como eu falei, ou eu posso fazer ela composta, digamos assim. Então, eu posso pegar um eixo inteiro aqui, ó.
eu posso colocar no projeto inteiro, ó. Vamos colocar aqui para fora, tá bom? Tá. Vamos entender uma coisa aqui, ó. O Revit, tá? Ele já tem pré-configurações ajustadas, beleza? Então, olha que interessante, ó. Nós temos as cotas. O Revit, tá? Quando você faz isso, ele não fica travado aqui. Ele diz aqui, ó, você pode colocar uma legenda, tá? Ou você pode editar as linhas de chamada de cota. Quando você clica aqui, olha o que ele vai fazer, tá? Tudo que você fez aqui, tá? Ele tá travado algum eixo que você colocou. Olha só. Ó, se eu vir aqui, eu posso estender as cotas ou editar. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai suprimir a cota que eu criei lá em cima, tá? Então eu posso tirar, ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai diminuindo, ó, tá vendo, ó? Eu posso fazer um movimento contrário se eu quero editar, tá? Então olha que interessante. Então a gente pode editar essas cotas compostas, digamos assim, tá bom? Então essa é uma ferramenta interessante aqui. Beleza? Ó, vou voltar, vou deixar ela inteira lá, ó. Opa! Ó, deixar a cota inteira aqui. Beleza. Então, só para você entender que você pode trabalhar dessa forma e você pode aplicar ela composta ou aplicá-la isolada. Por exemplo, vou refazer aqui. Ó, eu posso colocar ela aqui, ó, uma vez e tá ok, tá? Beleza. É relativamente simples, né? Então, a forma de trabalhar aqui é interessante. Cuidado que tu tem que ter, e às vezes é até interessante tu fazer, é utilizar aqui, ó, o comando de linhas finas. Para quê? Para você ter certeza aonde você está cotando. Principalmente no caso dessas paredes, ó, que a gente tem uma parede bem composta aqui, tá? Com as camadas do projeto. Então, muito cuidado, porque olha só que interessante, ó. Se tu errar aqui, ó, olha lá, tá? A cota vai ficar desconfigurada, tá bom? Então, muito cuidado com isso também. Talvez você poderia também trabalhar aqui no nível de detalhe baixo, ó, para facilitar a tua vida para cotas, tá vendo? Ó, quando tu trabalha em nível baixo de qualidade, vai ajudar também para cotar. Mas eu nunca usei essa forma de trabalhar, tá? Só estou te dando uma alternativa para trabalhar de forma prática. Beleza. Falando sobre edição de propriedades de cotas, que eu acho que é uma das mais importantes aqui para a gente entender. A gente está com as cotas aqui, tá? E quando eu seleciono ela, tá? O Revit mesmo, ele já entende que a gente tem aqui o estilo de cota linear. O que é? Ele faz uma propriedade, tá? Então, da mesma forma que você tem um tipo de janela, que você tem um tipo de parede, tem um tipo de cota, tá? Então, ó, quando eu clico em editar tipo, olha o tamanho da aba que tem, né? Eu lembro que quando eu trabalhei com AutoCAD, eu fiz o curso de AutoCAD na faculdade, a aula mais complexa, cara, que teve no curso de AutoCAD foi a aula de cotas, tá? E eu sei que a maioria dos arquitetos que trabalham em CAD não sabem fazer uma configuração de cotas, tá? Porque é meio complexo mesmo, tá? Porque tem muita informação para a gente ajustar. Vamos entender agora a questão das configurações de detalhe das cotas, tá? A gente vai ter aqui, ó, gráficos, tá? Então, ó, tipo de sequência de cotas. Você vai ter aqui contínuo, linha base e ordenada, tá? Esse é o conceito daquelas linhas contínuas aqui que a gente trabalhou de cotar todas elas juntas, tá? Aqui, tipo de chamada de detalhe, tá? Arco ou linha. Eu tô curioso para saber. Nunca alterei aqui, tá? Eu acho que é porque não... Eu acho que é porque essa... imagino, suponho, que esteja relacionado quando vem a outra cota de arco. Imagino, tá? Posso estar errado. A mesma coisa com a marca de revisão de chamada de detalhe. Tá? Vamos lá. Mostrar a chamada de detalhe quando o texto mover. Isso é bem importante. Olha só. Vamos entender aqui, ó. Quando você seleciona a cota, tá? Tá vendo que tem esse pontinho? Olha que interessante, ó. O próprio Revit, ele cria aqui, ó, uma linha, tá? Para estender essa cota, ó. Ele não mudou aqui. Além das linhas de chamada, talvez ele aqui ele cria uma configuração para toda vez que você coloque uma cota, o mova, ele fique proporcional à distância do espaço. Eu suponho, tá? Porque eu nunca mexi nessas três configurações. Agora sim, agora a gente começa a ver aqui os tipos de edição das cotas em si, tá? Essas aqui acima aqui, ó, essas três aqui, eu nunca editei.
tá? Porque eu nunca precisei. Mas vamos falar sobre marca de revisão. A marca de revisão, olha que interessante, tá? Olha bem aqui, ó. Vou dar até um zoom aqui a mais, espera aí. Ó, vou dar um zoom aqui. A marca de revisão, olha o que acontece, ó. Eu vou trocar aqui, ó. A marca de revisão é essa linha anguladinha aqui que a gente tem, tá? Olha lá, tá? A gente até vai alterar aqui para voltar para as linhas, porque isso aqui está correlacionado apenas também, tá? Então, aqui, tá? Ela dá diagonal de 3 milímetros ou de 1,5 mm. Olha lá a distância, tá? Eu, Felipe, gosto mais de utilizar com 1,5, tá? Mas também está correlacionado a BNT. Isso, pelo que eu já estudei da norma Associação Brasileira de Normas Técnicas, é que essa linha de marca de revisão ela é maior, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a espessura de linha, tá? Olha que interessante. A espessura de linha é a espessura geral. É essa aqui, ó. Essa aqui, eixo X. Vamos colocar em 2 para você entender. Olha só. Tá vendo? Essas outras linhas aqui, ó, é a espessura da linha, tá? Eu não acho ruim usar ela em 2, tá? Não acho ruim usar em 2. Vou explicar por quê. Porque tira o zoom do projeto. Olha lá. Tu dá um senso de organização, principalmente quando tu tira o zoom. Essa linha estando mais forte, você consegue visualizar melhor o projeto na obra, tá? Falando de plotagem mesmo, tá? Mas é uma particularidade minha, tá? Também falo, pode contradizer a BNT, tá bom? A mesma coisa que a espessura de linha de marca de revisão, tá? A marca de revisão, além da distanciamento da linha, nós temos a espessura da linha em si, né? Além de ter a distância aqui, ó, em 1,3 mm, nós temos o tipo de linha, ó. Vou mudar aqui para 3. Olha lá, ó. Ela já vai diminuir também, tá? Talvez aqui, para quem está vendo no Instagram, fica um pouco mais difícil. Deixa eu deixar aqui, ó. Tá? Então, olha lá, ó. Então, espessura de linha geral, 13 e tal. Extensão da linha de cota. Vamos entender aqui. A extensão da linha de cota, ó, eu vou colocar aqui em 2. Olha só. A extensão de linha de cota é essa linha que está entre esse segundo ponto e a distância final, tá? Justamente para ela estender em relação à distância. Cara, se você colocar ela aqui com 1,5, eu acho legal, tá? Que ela fica proporcional com essa linha aqui, ó, de revisão, tá? Eu gosto de utilizar assim, mas é uma particularidade minha, tá? Então, é interessante aqui. A mesma coisa da extensão de linha de chamada de cota, olha só. Talvez você não vai ver aqui, mas eu acho que é em relação a isso aqui, ó. Essa distância aqui, ó, entre esse eixo, é o eixo Y em relação ao eixo X, tá? Acho que é a melhor forma de falar. Ó, essa distância para essa de cima, tá bom? Então, eu gosto de utilizar 1,5, tá? Não uso marca de revisão para linha de chamada de cota, não tem porquê. Nem símbolo de linha de centro, tá? E padrão de linha de centro, como não tem nenhum, não vai mudar, tá? Nem marca de revisão, beleza? Marca de revisão interna também. Ó, essas 4 ferramentas. Essa aqui, tá? É o padrão dessas 3 aqui. Eu nunca utilizei essas 3, tá? Então, também não tenho propriedade para falar. Aqui, vamos entender a cor. Tá? A cor é simples, né, gente? Ó, se eu mudar a cor aqui, ó, para azul, olha o que vai acontecer. Vai mudar a cor do tipo de cota, tá? Isso aqui é mais fácil de entender quando tu abre aqui, né? E aqui nós temos a distância de snap de linha de cota. Vamos mudar aqui para 5 para vocês entenderem. Eu imagino, tá, que é em relação quando tu vai aplicar a cota. Não tem outra explicação. Eu imagino que seja isso, tá? Mas também não tenho certeza, porque também nunca precisei mexer, nunca precisei editar. Então nunca me apareceu essa situação. E eu vou deixar aqui no 10, porque, cara, antes que não dê algum problema, deixa no 10, tá? Fator de largura, 1 metro, nunca mexi, tá? Aqui são as 3 propriedades de edição da cota. Então, uma cota tu nunca vai usar ela sublinhada, né? Ó, tu nunca vai usar uma cota sublinhada, certo? Mas ela tá aí essa opção. Itálico. Tem gente que no vários templates que eu já peguei de arquitetônico, plotagens, é meio que a marca do arquiteto, do escritório, cota, tá?
tipo do template. Cada escritório às vezes tem um template. Para quem trabalha aqui com arquitetônico sabe disso. E a galera gosta, geralmente, principalmente as cotas e textos de ambiente são personalizados. Vocês já perceberam isso, né? Então, tem muita gente que usa o itálico, tá? Eu não gosto, mas eu gosto de utilizar o negrito, tá? No texto. Olha lá. Entenderam por que eu gosto de utilizar o negrito no texto? Porque fica mais firme também, tá? E com isso, eu consigo fazer uma coisa nessa escala, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Vamos lá. Tamanho do texto. Justamente por isso, ó, eu posso diminuir o tamanho do meu texto, tá? E é importante tu entender isso. Olha, cara, isso aqui é fundamental. Até aqui, ó, deixa eu voltar aqui porque eu vou a próxima ferramenta. Gente, o texto está correlacionado sempre à proporção da escala, tá? Então, olha só, eu estou trabalhando no arquitetônico na 1:7,5, tá? Então, olha que importante tu entender esse fator de escala proporcional, tá? Diferentemente do AutoCAD, isso é muito, ó, essa é uma diferença bem visível do AutoCAD para o Revit, por exemplo. O AutoCAD, ele vai pegar essa relação de escala, tá? Então, por exemplo, assim, tu cotou aqui, né? Tudo vai diminuir os textos proporcional ao Sky, o Z, Enter, SC, Enter, 1000, X, lá, aquela coisa toda. Então, o Revit não, tá? Ele vai trabalhar em milímetros. Eu acho que é até uma forma de resguardar para dar certo, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho desse cálculo de proporções. Deslocamento de texto, tá? É a distância entre essa linha principal aqui, tá? E o texto. Vamos colocar aqui 1 para vocês entenderem. Olha lá, ó. Se eu subir, ó, vai alterar isso aqui. Então, ó, eu vou deixar aqui em 0,50, tá? Eu sempre deixo em 0,50, ó, para ficar mais próximo da linha, não tão distante, tá? E como a gente trabalha com os textos todo de fundo opaco, tá? Que já é uma ferramenta que eu vou falar, ele vai ocultar essa linha aqui de extensão de cota, ele fica oculto ali, tá? Só para vocês entenderem. Mas é por quê? Porque eu trabalho com esse template aqui, ó, tá? Uma particularidade minha, tá? Por isso. Só para explicar para vocês que eu prefiro trabalhar assim, tá? Da mesma forma, tá? Convenção de leitura acima, seguir à esquerda, certo? A BNT, fonte de texto, a mesma coisa, né? Tem gente que vai usar essa, por exemplo, a fonte do texto aqui vai mudar, caracterizar de acordo com o teu template. Eu gosto da Arial, tá? Eu acho que ela dá um senso sólido bem legal para projeto, tá? Então, vamos entender aqui também, tá? O texto de plano de fundo. Isso aqui é bem importante, tá? Que eu ia falar agora. Vocês perceberam que todos os textos que eu uso é opaco, né? A gente pode alterar isso aqui para transparente, ó. Você vem aqui e coloca transparente. Olha como é que vai ficar a cota. Sem esse fundo branco, tá bom? Então, ó, vai ficar sem o fundinho branco aqui, ó. Olha lá. Beleza? Olha que interessante. Tá? Então, isso aqui também é um recurso bem interessante para a gente entender. Eu gosto de deixar com o fundo opaco, tá? Formato de unidades. Cara, isso aqui é uma coisa que é importante a gente entender. Olha só. Quando a gente trabalha tá, com... vamos pensar o seguinte. A gente tem... Eu, Felipe, tá? Trabalho com arquitetônico e interiores. Aqui, ó. Unidades de cotas, tá? Quando eu vou trabalhar com marcenaria e detalhamento de marcenaria, o que eu, Felipe, faço? Tá? Eu uso as configurações do projeto com 3 casas decimais. Tá? Isso não vai mudar meu projeto. Olha que interessante. Olha lá. Tá? Não muda o formato do projeto, mas a gente pode criar mais um tipo de cota para o projeto. Tá vendo aqui? Então, olha que recurso interessante aqui para trabalhar. Beleza? Aí eu sugiro para você pegar e criar uma cota duplicada, tá? Ó, eu posso travar em relação a unidades do projeto também. Beleza? Nós podemos fazer também, olha que interessante, nós podemos fazer 2 tipos de cota, unidades diferentes.
tá? Isso aqui é um recurso bem interessante. Não tá na BNT, mas eu sei, gente, que às vezes esse fator de ter um comparativo de outra unidade é interessante. Para alguma área vai servir, tá? Mas só para vocês entenderem que dá para utilizar esse recurso também, tá? Eu não utilizo, mas só para vocês entenderem. Ó. Inclusive, ó, aqui está relacionado milímetros com metros, tá? Beleza? Ó, suprimir espaços. É um recurso interessante também, tá? Mas olha que legal. Então, é um recurso super interessante para se aplicar nos projetos, tá bom? Vale a pena aí. Gente, foi bem extensa essa aula, tá? Foi bem extensa, né? Não era para falar tanto assim, tão detalhado, mas eu acho que ficou bem completo para vocês entenderem como é que a gente pode trabalhar dentro do Revit, tá? E aí é só cotar, tá? E o legal é que é o seguinte, tu fez uma vez, editou, cara, salva isso aqui e é pro teu template sempre, tá? E aí você vai criando suas nuances, tá? Tipo 1 de cotas, tipo 2 de cotas, tá? Mas importante é tu criar de acordo com a tua necessidade. Não terceirize esse conhecimento. Esse conhecimento tu tem que ter para te não ficar refém no teu projeto, tá? Essa aula é para todo mundo. Essa aula aqui que eu fiz é para arquiteto, para engenheiro, design de interiores, técnica de edificações, para todas as áreas da construção, tá bom? E eu diria que para qualquer um que trabalha com detalhe de desenho técnico, tá bom? Realmente espero que vocês tenham gostado. Beleza? Ó, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, tá? Esse aqui é meu canal, gente. Ó, meu canal para quem quiser acompanhar lá no YouTube, olha só. Esse aqui é o meu canal lá, tá? Então, você quer acompanhar mais aulas, quer estudar lá com a gente, ó, conosco, tá? Tem muito conteúdo para vocês acompanharem conosco lá, tá? Vem junto com a gente, segue lá no canal, tá? Se inscreve lá no meu canal, ativa o sininho das notificações, porque tem muita aula, tá? E a gente abrange muita coisa lá para vocês estudarem junto conosco, tá? Para você pesquisar o meu canal, olha só pesquisar aqui, ó, tá? Felipe Timbola Revit, tá? Se você tem alguma dúvida aqui de como seguir o meu canal dentro do YouTube, tá? É só pesquisar aqui, tá? E aí vocês vão ver muito conteúdo lá, tá? Tem coisas bem interessantes aqui, até diria para vocês, ó, eu criei uma playlist, tá? Das coisas mais importantes aqui que eu acho, tá? Então a gente tem as dicas rápidas aqui, a gente tem aulas de Revit externo, tem os reviews dos meus materiais aqui pagos, tem aqui também uma série de um projeto interiores aqui também, tem aqui as aulas mais soltas, tá? Então tem muito conteúdo para vocês acompanharem aqui, tá? Tá bem organizadinho aqui para vocês acompanharem. Gente, a gente tá com uma promoção aí do meu material 3, tá? Meu material 3 de famílias, tá? Ele tá com 50% de desconto, então se você tiver interesse em um material de apoio legal, que eu considero muito importante, utilizo muito desse material, dos materiais que eu mais utilizo nos meus projetos de apoio é esse aqui, tá? Utilizo bastante mesmo, porque ele é um apoio, são famílias que eu insiro muito nos projetos, então se você percebe, ó, tá vendo esse nível de detalhamento aqui no projeto, ó, olha lá, ó, as decorações e tal, isso aqui foi tudo isso que eu criei, tá? Então esse diferencial que vocês veem aqui, que vocês acompanham aqui no projeto, é por causa dessas famílias que eu criei, tá? Do pacote 3, por exemplo, entre os 9 pacotes, tá? Então esse material 3, ele é muito interessante para quem quiser estar adquirindo o projeto, os blocos de Revit, tá? Tá com 50% de desconto lá. Para a galera do YouTube, tá? Para quem tá aqui no YouTube, ó, a gente tá ao vivo junto com o Blocos de Revit lá no Instagram, tá? Por que eu recomendo você me seguir nos dois? Porque a gente acaba produzindo coisas diferentes entre um e o outro, tá? E o que acontece? A gente pode documentar coisas diferentes. Gente, eu tenho mais de 500 depoimentos, mas eu coloquei aqui em torno de 120, 130 depoimentos para vocês. Vocês podem ver o feedback dos meus alunos, tá? Aqui, ó, tem feedback dos meus alunos que já adquiriram meus materiais, tá? Tá dando uma travadinha aqui, mas olha lá, ó, tem um monte de feedback dos meus alunos aqui que eles falam o que eles acharam dos meus materiais, tá? Cara, isso aqui é bem interessante para quem quer comprar meus materiais, quem quer fazer meus cursos, tá? Quem quer comprar meus materiais.
você lê o feedback ali e daqui a pouco tem alguma coisa pontual que tu vai se identificar, tá bom? Então, recomendo aqui. Cara, tem tanta coisa legal aqui, ó. Vocês podem ver as minhas renderizações. Gente, eu tenho mais de 2.000 renderizações no Inkscape. Mas aqui eu postei algumas, ó, só para vocês verem. E, gente, é repertório, tá? Eu não fiz um ambiente. São estilos completamente diferentes, ó. Tá vendo? São dezenas de projetos que eu fiz que vocês podem acompanhar aqui, tá? Tem trabalho dos alunos também. Beleza? Então acompanhe aqui, tá? Você também pode acompanhar a minha página do meu escritório de arquitetura, tá? Esse é meu perfil profissional. Para quem quiser seguir o meu trabalho profissional, é só seguir aqui, tá? Vocês podem contratar o meu escritório, tá? Para a gente fazer projetos. A gente tem a agenda de 2023, ela tá bem restrita, mas pode entrar em contato de qualquer forma, tá? Olha quanta coisa bacana que tem para vocês acompanharem aqui, ó. Tá? Então, ó, tem um portfólio bem legal aqui para quem quer transformar os projetos aí dentro do Revit e do Inkscape, tá bom? Tem muita coisa legal, ó, olha lá, ó. Tá? Só para vocês terem noção do que a gente já fez aí e que vocês podem acompanhar, tá bom? Tem muita coisa legal, tá bom? Gente, então, para quem quiser adquirir meus materiais, tá? Ó, para quem quiser comprar meus materiais, gente, como é que faz, tá? Tem o meu WhatsApp aqui na descrição, tá? Tenho 4 cursos, tenho 9 pacotes de blocos de Revit, tá? Para quem quiser adquirir os materiais, é só entrar em contato, tá bom? Então, agradecer a galera que acompanhou a gente aqui, tá? Bons estudos. Gente, ó, a melhor forma de estudar isso aqui, tá? Como estudar esse material, tá? Você vai assistir a aula inteira, bota a velocidade em 1.5, tá? Bota 1.5, acelera, tá? Assiste rápido. Depois, pega esse material, tá? E, vou dar uma dica aqui, assiste ponto por ponto, anotando, tá? E fazendo exercício no teu computador, tá? Não deixa de fazer esse exercício no teu computador, tá bom? Porque vai fazer a diferença, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço para vocês.